Eu queria casar aos 27, ter o primeiro filho aos 30 e o segundo aos 33. É uma decisão que você precisa digerir, porque é para sempre, né? Não tem devolução em 7 dias nem 30 dias. Em geral, não é a primeira opção para ninguém, mas eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tem mais informação sobre a finitude dos óvulos, mas é uma jornada longa e de muito autoconhecimento e de muita preparação, né, em todos os sentidos. Eu vou ser julgada pelo meu filho? É egoísmo ser mãe sem um pai? A coordenadora me ligou falando: Betina, olha, a Catarina disse que o papai dela morreu. Essa é a resposta mais óbvia para uma criança que não sabe o que responder. E aí foi que eu resolvi fazer esse livro aqui. A decisão pela maternidade tem sido repensada pelas mulheres modernas. E é nesse cenário que entra a maternidade independente, uma possibilidade que acontece graças à ciência, à medicina reprodutiva e também à determinação e à coragem de mulheres que decidem seguir por esse caminho. No episódio de hoje, eu convido Betina Boclis para contar a sua história. Ela que é uma voz ativa e que acolhe essas mulheres, que é autora de livros para essas mulheres, e também a doutora Natália Tanus, que vai nos explicar quais os caminhos para quem deseja seguir por essa jornada. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz por ter vocês aqui hoje, Betina, Natália. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito rico. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Betina, eu quero começar te perguntando se você tinha um roteiro de vida pré-definido e que era convencional e em que momento esse roteiro ele foi interrompido e você começou a reescrever a sua história em relação à maternidade. Bom, Aline, acho que toda mulher a gente tem esse roteiro, né, da vida. E eu tinha uma coisa muito categórica. Eu queria casar aos 27, ter o primeiro filho aos 30 e o segundo aos 33. E quando eu cheguei nos 33, que nada disso aconteceu, que você percebe que a gente não comanda o destino, muitas vezes. E eu entendi que o meu lado profissional ele estava tão forte dentro de mim, e eu fui indo, que eu não percebi que o meu lado pessoal, aquele roteiro que eu tinha programado, eu tinha meio que botava ele ali debaixo do tapete, não tinha dado mais atenção. E fui seguindo, porque a vida, quando você está numa jornada profissional, e eu trabalhava em uma indústria enfim, de entretenimento, então é muita viagem, muita coisa bacana, se esquece, né? E você não tem agenda, muitas vezes, para se divertir, para ter o seu próprio momento. E aí foi chegando um momento que, em 38, 39 anos, que eu falei, o que eu faço? Que a maternidade estava ali, você vai nas festas de crianças, minhas amigas, todas tendo filho, e eu ficando para trás, e eu falava, eu também quero, né? E como eu faço? E foi aí que eu procurei, né, o meu médico ginecologista, que é o primeiro acesso que a mulher tem, pergunta para quem está ali. E aí ele que me indicou um médico especialista em reprodução assistida para eu poder me inteirar sobre esse assunto. Era uma coisa que eu não sabia. Passava pela sua cabeça, assim, já que não encontrei ninguém até esse momento, eu vou seguir solo, eu tenho essa autonomia, essa independência, ou isso foi uma construção? Aline, olha, a gente nunca tem essa opção assim marcada, sabe, decidida. Como eu hoje atendo muitas mulheres assim que me procuram, porque é uma decisão que você precisa digerir. Porque é para sempre, né? Não tem devolução em 7 dias nem 30 dias. E aí você fica observando o comportamento das outras pessoas, como que as outras pessoas vão enxergar a minha vida, que isso é louco, porque é a sua vida, mas você começa a observar outras coisas além da sua própria vontade. Então, eu demorei 1 ano e meio para eu tomar uma atitude, para eu realmente digerir. Eu não tinha nenhum acesso a referências,
Então eu não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada que falasse sobre isso. Quantos anos foi? Há 13 anos atrás. E aí eu consegui de uma amiga da amiga um livro americano que foi para mim a minha Bíblia, da Miki Morissette. E ela conta que ela fez, né, lá fora é Single Mother by Choice, e ela fez essa escolha, ela conta tudo no livro. E para mim foi uma bênção, porque eu me conectei com o que ela falou e falei, eu vou fazer. É isso. É isso que eu quero e é isso que eu vou me preparar para. Porque uma coisa é, tá bom, você decidiu fazer. Só que a gente sabe, né, que no mundo da fertilidade, né, decidir não significa conseguir. Então você se prepara, você começa a fazer o tratamento, você tem todas as etapas da jornada. É um processo. É um processo. E você, doutora Natália, como que é a chegada dessas mulheres, né, ali no consultório com essa vontade? Elas já chegam decididas ou elas ainda têm muitas dúvidas? Quais são as principais questões, assim, quando elas chegam para esse primeiro contato, né, com isso? Eu acho que hoje, assim, elas têm acesso a mais informação, a mais, né, uma maior qualidade, uma informação de maior qualidade, mas ainda é um assunto, é um tema nebuloso, porque eu acho que em geral, não é a primeira opção para ninguém, mas eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tem mais informação sobre a finitude dos óvulos, o impacto da qualidade dos óvulos, né, em relação à idade, né, a gente está ali batalhando no mercado de trabalho, então, né, a vida vai passando, eu acho que a gente vive melhor, a gente vive mais, mas o nosso relógio biológico ele continua o mesmo e ele é cruel. Então, eu acho que muitas vezes eu me vejo como sendo a pessoa que fomenta isso na paciente, porque eu sempre pergunto para elas, eu falo, e ser mãe, sem pesar, acho que a gente tem que respeitar, né, óbvio, todas as vontades, mas se ser mãe faz parte de um modelo familiar tradicional, papai, mamãe, filhinho, ou se ser mãe independe disso. E eu acho que muitas vezes elas se surpreendem com essa pergunta e elas começam a fazer essas perguntas né, para si mesmas. E aí cada um vai ter uma resposta, né? E Claro. cada um vai ter uma jornada, mas é uma jornada longa e de muito autoconhecimento e de muita preparação, né? Em todos os sentidos. Porque como é um assunto tabu, ainda é um tabu na nossa sociedade, elas vêm com questões que envolvem a percepção dos outros, como eu falei, mas também questões em relação ao filho. Por exemplo, eu vou ser julgada pelo meu filho? É egoísmo ser mãe sem um pai? Então, Tirar esse direito dele, né? da criança. Eu tenho várias questões que elas apontam. Claro, eu vou ser julgada na sociedade, as pessoas vão me olhar torto no trabalho. Como eu vou explicar quando meu filho falar para mim, perguntar isso? Então, são muitas questões que envolvem, né, essa segurança. Como é que é o doador? A questão do doador, Aline, nesse processo, para mim foi o mais desafiador. Então, essa questão toda quando uma mulher escolhe ser uma mãe sem um parceiro, são muitas etapas que ela tem que passar e muitas vezes questionando ela mesma lá dentro, sabe? Se isso é correto, se isso não é correto, e muitas vezes solitária, porque não é um assunto que a gente fala com a amiga. Eu não falei para minha família, ninguém da minha família sabia, só 3 meses e 1 dia. E aí eu contei. Mas tinha 2 amigas, porque, Aline, elas não alcançam o que a gente passa, né? O que é o processo. Então, não adianta, o que é FIV, o que é escolher um doador, mas, sabe, os hormônios, então, ela não tem ideia. Você sabe que eu fui para as ruas ouvir o que as pessoas entendem por maternidade independente. E ninguém sabia, ninguém colocou nesse contexto de autonomia e de uma escolha, né, de ser uma opção da pessoa. Então, quando eu falava isso, as pessoas falavam, conheço várias, porque, nossa, os pais largaram, criam os filhos sozinhos. Então, maternidade independente ainda tem uma confusão com maternidade solo, e é muito louco porque não é só uma confusão de termos. É muito diferente uma mulher que não tem uma parceria do lado, porque aquela parceria foi embora e abandonou o barco.
né, de uma mulher que decidiu criar, escolheu, foi uma escolha, não foi a falta da escolha. Exatamente. Né? Então hoje no Brasil a gente tem aí muitas mulheres mães solo, né? 11 milhões. 11 milhões de mulheres. FGV 2023. Exatamente. Tem esse dado muito preso. E assim, e essas mulheres, poxa, elas nem imaginavam, né? Ou não passava pela cabeça. E aí você vem na contramão. Porque aí quando eu fui perguntar disso, aí alguém olhou pra mim e falou assim: mas você jura que tem quem escolhe isso? Porque é colocado como um cenário tão... que não é o ideal e nem o desejável, que quando uma mulher, né, escolhe e pega isso pra ela e fala: não, vou matar no peito aqui, é isso que eu quero, o julgamento, ele é até natural. Às vezes a pessoa não fala, mas ela pensa: meu Deus, que louca, né? Você sentiu isso? Total. Você sabe que o silêncio, isso que você falou, é importante, porque muitas vezes a pessoa não fala. Às vezes a pessoa pode até ter uma reação assim: nossa, que corajosa que você é. Mas às vezes o silêncio daquela pessoa que você conhece, ele já fala tudo. Já fala tudo. Ela te olha, né? E isso que você falou de maternidade, o termo maternidade independente, quando eu comecei meu processo, só se falava em produção independente. E para mim é um termo tão... Eu não gosto de usar. Tão consumista, né? Produção. É uma produção, e vamos combinar, né? A produção é uma coisa industrial, é uma coisa que você coloca no automático, uma automatização na sua história. E a minha história só tem amor. Porque uma mulher que escolhe passar por tudo isso, todas as etapas, né, se arriscar e dedicar o resto da vida dela para um filho, é amor. Essa para mim, né? E por isso que o maternidade independente, eu até me apropriei desse termo. E é claro, ainda escuto produção independente, mas a gente, acho que tem que todo mundo, né, no universo da fertilidade, né, colocar uma maternidade, não produção independente. E você trouxe um assunto que é importante, porque para muitas isso nem era uma possibilidade que se pensava, né? E quando o desejo pela maternidade, eu acho que essa que é a diferença que eu queria ouvir de você. Quando o desejo pela maternidade, ele supera o desejo pela família, né? Pela aquela idealização de todos os envolvidos. Esse é o ponto principal, porque não é fácil, né, Betina? Não é fácil criar uma criança assim, né, sem ter uma pessoa ali do seu lado o tempo todo. Você precisa ter rede de apoio, né, seja ela uma rede de apoio paga, e isso é importante, eu quero falar sobre isso também, porque o fator financeiro é um fator crucial nessa história. Pilar super importante. A gente vê muitas mulheres idealizando, né, aquele bebezinho no colo, não sei o quê. Mas você vai ter que criar pelo menos até os 18 anos. E aí, né? Você consegue, tem estrutura, né? Física, emocional, financeira. Se é uma maternidade planejada. Então, como que você acha que é essa questão? Eu acho que engravidar nunca é uma... Não deveria ser uma decisão emocional, né? Independente do formato. Aí engravidar é sempre uma decisão racional e que deve ser muito... né, bem pensada, e eu acho que na maternidade independente não tem mais tempo, né? Então, assim, não vai ser fruto do acaso, e eu acho que vão ser várias etapas, né? Então, assim, essa questão, a paciente vai viver, não digo que sozinha, porque ela tem, né, a rede lá próxima dela, mas assim, ela vai viver as angústias de uma eventual fertilização com todos os desafios, né, e dificuldades que a jornada naturalmente já nos apresenta, né? E além disso, então assim, além do tratamento em si, os hormônios, né, o planejar uma gravidez também o mais saudável possível, acho que a gente tem que, né, a nossa obrigação como ginecologistas também é garantir isso, porque é uma mulher ali, né, sozinha, né, tentando bancar aquela situação, então é um desafio a mais, e fora isso, tem essa questão da necessidade, eu acho que todos nós precisamos de autoconhecimento, mas aqui, assim, você tem que pensar e repensar e se enxergar e enxergar a visão dos outros, né, o que os outros vão pensar, porque infelizmente isso vai fazer parte. Sim. E o planejamento financeiro é inevitável, né, e, né, do curto e do longo prazo, e também... né? E depois como vai contar para a criança. Então, assim, são muitas etapas, são muitas variáveis envolvidas, então não tem como não se organizar e se planejar muito bem para isso. E a rede de apoio também, né? Mas eu sempre acredito que também eu vejo tantas mulheres no formato tradicional de família, casadas sem rede de apoio,
que pelo menos tem a vantagem, né, de você antecipar e saber qual vai ser a sua rede de apoio, porque aquela frase africana, eu acho que ela nunca é, né, ela é muito verdadeira, e ainda mais na maternidade solo, que é necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Está no meu livro. E a Somé, ela fala isso, porque precisa, quando nasce uma criança, toda a aldeia, né, se direciona a ela. E é isso, eu acho que na rede de apoio que a gente precisa ter, e eu falo que é planejada, a gente também monta a nossa rede de apoio profissional e pessoal, né? Pessoas próximas, mãe, pai, irmãos e tudo, mas você pode ter também um vizinho, você pode ter uma amiga, você pode ter a babá, né? Pessoas que vão remuneradamente te ajudar. Nesse seu 1 ano e meio de decisão ainda, tentando ver o que você fazia, você já iniciou um planejamento? Você é dessas pessoas que pensou, peraí, e minha emoção, e o financeiro, e você pensou em todos esses pontos e fez um planejamento? Qual que é, assim, a sua, digamos, dica de ouro para quem está pendendo para isso e está considerando todos os prós e contras? Afinal, foi-se o tempo, né, que a maternidade ela acontecia se Deus quiser. Né? Ah, não, mas se Deus mandou, como assim? Ou se Deus não mandou, então eu não vou querer. Né? A gente tem essa mania de delegar tudo para Deus e Deus lá, o quê? Tem nada a ver com isso, né? Então, enfim, mas é uma decisão consciente, né? Como que foi esse processo? O que você levou em conta? O que você procurou? O que você pesquisou? Bom, a gente tem que levar em conta uma coisa. Quem vai fazer um processo de fertilização já tem uma situação financeira, né, um pouco mais de vantagem, com uma vantagem maior, porque é uma pessoa que tem condições, né, de estar, porque não é uma, às vezes não é uma vez, às vezes precisa repetir o processo, 1, 2, enfim. E eu falo que o pilar financeiro, claro, ele é importante, você está construindo, né, você tem que ter um patrimônio, você tem que entender que no primeiro ano de vida da criança, você pode não ter muita despesa, mas depois, no 2, no 3, no 4, só aumenta. Então, você tem que ter essa direção. Mas eu acho, Aline, que o pilar emocional é muito forte também. Financeiro, com certeza, mas se você é uma pessoa que gosta de estar com você, se você não está querendo ter um filho para curar as feridas do passado, se você, sabe, tem essa certeza dentro de você, porque o coração fala, né? Eu percebo, eu dou as mentorias, assim, a gente vê em grupo, todas sentem a mesma coisa, que é uma voz aqui no coração que fala mais. Tá gritando, né? Que não deixa, que move elas, eu acho que é isso, move elas para que elas consigam realmente, sabe, ouvir e escutar com muita clareza aquilo que o coração está falando para elas poderem seguir em frente. Então pilar emocional, pilar financeiro, agora tem o pilar prático, que é essa rede de apoio, né, que é você se cercar de pessoas que realmente gostam de você, para que a sua filha seja, o seu filho seja uma pessoa acolhida, amada, referências masculinas, eu acho que isso é muito importante. Seria a minha próxima pergunta. Como que é essa questão, né, que a gente ouve falar tanto, é importante ter referências masculinas, não... O que vocês que estudam sobre isso, né, já percebeu, já pesquisou e, de fato, essa presença masculina, ela é importante? Super, Anine, porque quando falam pra mim, Betina é pai, você quer pai. Eu não sou pai, porque eu acho que eu sou uma mãe com tarefas reforçadas, né, com uma coisa muito mais reforçada, mas eu jamais vou substituir um homem na relação. O homem tem a sua visão, tem o seu olhar, tem o seu comportamento. Então, ele complementa. Eu não me considero substituta de um pai. E por isso que eu sempre recomendo busque referência. Eu tenho referências fortíssimas que são meus irmãos. Mas eu sempre falo, poxa, busca um amigo. Os maridos das minhas amigas, poxa, a gente chama de tais, tio-pais, né? Os tios da minha filha, os vizinhos. Então, a gente tem que também construir, sabe? Eu não vou ficar esperando, as referências vão vir até a mim. Não, eu sempre busquei, chamava na minha casa, procurava, né, combinava,
Porque você tem que colocar ela com outra visão, porque ela só tem a sua. Então ela precisa de um equilíbrio um pouco, ainda que não é todos os dias, mas frequentemente. Né? E eu convidei a doutora Marília, da Clínica Embrio, para falar um pouquinho como é a seleção desse doador, quando ela chega ali na clínica. Vamos ver o que ela falou. Olá, Aline e a todos do estúdio, é um prazer participar com vocês. No país, então, a gente possui bancos nacionais, mas também existem bancos internacionais. Alguns bancos nacionais também possuem amostras importadas já disponíveis no país. Aqui no Brasil, então, estes doadores, eles são anônimos, então essa paciente não pode conhecer esse doador e ela busca por características físicas que ela deseja ali naquele doador. Depois desta busca inicial, ela vai fazer a compra e este sêmen será direcionado para a clínica que ela desejar. Nos bancos internacionais, muitas vezes estas pacientes podem também acessar a foto dos doadores, que aqui no Brasil, por exemplo, não é permitido. A diferença também entre os bancos nacionais e internacionais é que aqui no Brasil nós exigimos um exame genético chamado cariótipo e as sorologias, que são os exames de HIV, sífilis, que precisam ser negativos. Nos bancos internacionais, algumas vezes a gente tem mais avaliação deste paciente, então, por exemplo, deste doador, a gente tem alguns painéis genéticos, e mais algumas questões que aqui no Brasil a gente não consegue ter acesso. Então, depois disso tudo, o paciente seleciona, a clínica recebe esta amostra e é realizado o tratamento desta paciente com este material do doador. Esta paciente, quando ela ganha o bebê, sai, toda a documentação no nome dela. Ela pode ser mãe através de um sêmen de doador que vai só auxiliá-la, então, neste tratamento. Então, esse tratamento ele vem sim sendo cada vez mais frequente no nosso país e é uma excelente oportunidade para as pacientes que desejam gestar e que não possuem um parceiro. Bom, então, obrigada, doutora Marília, aí, pelas explicações. E no seu caso, você escolheu um banco nacional ou internacional? Na minha época, não tinha ainda um representante de banco internacional. Então, só tinha opção de banco nacional. E eu tinha opção só de 7 características. Então, foi realmente uma outra realidade. Hoje a gente tem plataformas, os bancos de sêmen têm plataforma, você tem, como ela falou, os exames, tem muito mais coisa do que eu tinha. E existe, Aline, as mulheres ficam muito na dúvida do doador nacional, do doador internacional. Eu sei que o doador nacional é maior, de maior quantidade, mas tem essa preferência exatamente por ver foto, por ter um passado desse doador, porque, vamos combinar, ele é 50%, do filho. Então, você tem uma preocupação, ainda que ilusória, de se conectar com a história dele, com alguma coisa dele. Eu já não quero nada dele. Eu fico imaginando, eu tive um caso, nunca mais vi na vida e pronto. Eu não fico querendo me conectar, porque essa história é uma história minha e de mais ninguém. Essa é a minha, sempre foi a minha, sabe? A minha visão. E é bem dividido isso também, né? De quem quer muito saber tudo e quem não quer saber nada, né? Eu acho curioso que, assim, a experiência que eu tenho com as pacientes de maternidade independente, a maioria delas buscou doadores internacionais, porque tem mais informações sobre os doadores, e também tem aqueles doadores nos Estados Unidos, dependendo do estado, que eles autorizam o Open ID, conhecer e falar com a criança no futuro, e a maioria das minhas pacientes optou por esse caminho. Acho que até para não ter que decidir, pela criança, então para deixar em aberto isso para o futuro. Então esse doador de identidade aberta, que quando a criança fizer 18 anos, ela pode entrar, pedir para o banco de sêmen lá fora, para que ele entre em contato com o doador e os dois se conectarem. Mas eu acho isso tão arriscado. Você não sabe quem está do outro lado do mundo.
é um gap de Porta aberta, né? de 18 anos, entende? Então é um risco que eu acho, tá? Eu sempre falo, todo mundo sabe a minha posição, que eu acho muito arriscado. Por um lado, você quer acomodar o seu filho, é meio que desculpa para ele, olha, tá aqui se você quiser entrar em contato, mas a conexão da mãe com o filho é tão grande, é tão forte, que a estrutura familiar é aquela. Mas eu entendo as mulheres que queiram ter vou dar essa oportunidade, porque eu também não vou ficar com consciência pesada. Então tem aí uma discussão que a gente pode ficar mais 1 hora falando sobre isso. Sim, e aí, para finalizar, na verdade, eu queria fazer a pergunta que é uma das que eu acho mais cruciais, assim, quando alguém vem falar comigo e está indecisa. A grande preocupação, no fim das contas, e o que eu conto para minha filha, para o meu filho? Como é que eu vou falar para eles que isso foi uma decisão minha e que ele não tem um pai, ela não tem um pai? Como é que foi para você? E eu acho que até é uma boa oportunidade para a gente falar do seu livro, porque afinal foi para isso que você escreveu, para auxiliar essas mulheres e até as crianças, né? Aline, a criança, ela começa com 2 anos e pouco a olhar as outras famílias e a olhar a dela. E nas outras, as crianças falam, papai, papai. Na dela não tem. Então a minha filha, com 2 anos e pouco, ela perguntou, mamãe, cadê meu papai? Eu falei, olha, filha, na nossa família tem a Cacá e a mamãe. Tem famílias que tem papai e mamãe, tem famílias que tem só o papai e tem famílias que tem só a mamãe, como a nossa. Ponto. Não tem que ficar explicando, enrolando. Eu fiz até um processo terapêutico, que eu indico também, e ela falava, para de ficar enrolando, a gente tem mania de ficar enrolando a criança Objetiva. objetiva. Ela perguntou A, responde A, e não A, B, C. E aí, com 5 anos, a coordenadora da turminha dela me ligou e falou, Bettina, né, eu sempre quis, né, sempre falava para as coordenadoras, eu, né, falava muito sobre isso, e eu